Só para a gente poder se situar, antes de começarmos o estudo de hoje, semana passada nós falamos um pouco sobre qual é a estrutura da educação clássica, cristã clássica, né, pactual, como nós temos observado, a origem na Grécia em termos históricos, mas fizemos uma volta um pouco antes da Grécia, mostrando que a origem desse tipo de educação que é fundamentada naquilo que é dado na criação do Senhor, né, a gramática, ou seja, a linguagem, a, a retórica e a lógica, são coisas que foram dadas pelo próprio Criador, remontam, na verdade, ao judaísmo e depois sistematizado ali no período grego, especialmente antes da vinda de Cristo, e depois se tornou até a Idade Média, foi chamada assim, né? Especialmente chamada como educação clássica. Vimos também que nessa estrutura você tem as disciplinas inferiores, as disciplinas superiores. As inferiores, ou as mais básicas, são chamadas de artes liberais do trivium, né? Exatamente estas, a gramática, lógica e retórica, ou gramática, dialética e retórica. Essas são as disciplinas que têm a ver com o meu eu, ou seja, com a minha linguagem, com a minha forma de pensar, com a minha forma de expressar o meu pensamento. E as outras disciplinas, aritmética, astronomia, música, arte, elas têm ligação com o ambiente externo, ou seja, eu aprendo primeiro para mim, eu pensar em respeito a mim mesmo, a minha linguagem, e depois eu aprendo a interagir com as coisas. Na música, né, a lógica no tempo, né, a música como sendo uma ordenação de tempo para cada coisa, as notas musicais sendo ordenadas dessa maneira, como a criação ela impacta em todas as coisas que vemos, e assim por diante. Ou seja, eu estudo daquilo que está fora de mim, depois que eu estudo aquilo que está dentro de mim no trivium. Então, trivium e quadrivium como sendo as duas etapas do ensino clássico. Para os mais pequenos, para os menores, para os pequenos, aliás. Para os pequenos você tem o trivium. E aí fizemos até uma delimitação da idade, gramática, geralmente ali de 2, 3 anos até 7 anos. Depois a lógica, e aí essa gramática seria para o ensino fundamental 1, depois a lógica até os últimos anos do ensino fundamental, que eu acho que ainda é assim, né, que é chamado. Perguntei semana passada, é Fundamental 1 e Fundamental 2, e depois o ensino médio, que seria a última parte, a parte retórica. E o quadrivium seria como o ensino superior. Ok? Então, dito isso, nós vamos hoje tratar sobre a educação clássica, o tesouro perdido. O que encontramos hoje em seu lugar? Ou seja, foi deixada de lado a educação clássica, e o que ficou no lugar? O que nos entregaram no lugar da educação clássica? Nós vamos ler João 8, verso 32, e então vamos começar o nosso estudo de hoje. Texto rápido e conhecido. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oremos ao Senhor, irmãos. Deus bendito, o Senhor conhece a nossa limitação, o Senhor sabe como nós somos cheios de incapacidade, Senhor Deus, de aprender. Somos presos à ignorância, porque o homem racional, o homem que é natural, não se apega às coisas da razão. O pecado nos emburrece, Senhor Deus, nos deixa cada vez mais ignorantes. Mas a verdade do Teu Evangelho nos liberta. E tudo aquilo em que o Senhor tocou, e tudo aquilo que o Senhor ensinou e deixou como ensinamento para o mundo, quando nós apreendemos essas coisas, nós nos libertamos cada vez mais da ignorância. Pelo Teu Espírito Santo, ó Senhor, seja conosco hoje. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, para que conheçamos mais a respeito desse tema e possamos ser impactados por ele na nossa vida comum, porque isso também faz parte do Evangelho do Senhor. Amém. Algumas perguntas que o homem se faz desde o começo
né, da nossa história são básicas e vocês já devem ter ouvido muitas vezes. As perguntas a respeito sobre quem somos, né, de onde viemos e para onde estamos indo. Então, são perguntas básicas que a filosofia já tentou tratar muitas vezes, que até hoje para muita gente ainda é mistério, mas que podem ser reveladas à luz da palavra de Deus e à luz do conhecimento que o Senhor nos revelou. Historicamente, a busca da verdade, a busca da libertação da ignorância, sempre foi uma causa muito nobre para os homens. O texto que nós lemos aqui, João capítulo 8, verso 32, obviamente ele não está na Escritura para dar margem a uma busca filosófica pela verdade, simplesmente, mas uma busca na revelação de Deus. Você não vai conhecer a verdade simplesmente pela observação, né? Mas a verdade ela está atrelada ao Criador, que é o Criador da própria verdade. Aqueles que tentam, de alguma forma, conhecer a verdade em sua totalidade, à parte de Cristo, nunca conhecerão plenamente. Vimos isso aqui em aulas passadas, que tentar conhecer a verdade à parte de Cristo é ser ignorante em certas partes. Você nunca vai conseguir compreender toda a realidade se você não começar primeiro conhecendo o Senhor. Então, quando Cristo diz: conhecereis a verdade vos libertará, em primeiro lugar ele está dizendo que a escravidão, a ignorância, né, a falta de conhecimento é de fato algo que lhe prende. Todavia não é por meio da filosofia, não é por meio do esforço humano que você vai se libertar e conhecer a verdade. Porque muitos filósofos vão pensar dessa maneira. Mas o conhecimento da verdade é, em primeiro lugar, o conhecimento de Cristo. Cristo é a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade, o caminho e a vida. Se você não conhecer Cristo, você não conhece, de fato, a primazia da verdade. Conhecendo Cristo, conhecendo o Evangelho, por outro lado, você também não pode achar que se encerrou todo o conhecimento da verdade aqui. Porque todo o horizonte da verdade se abre em Cristo. Você é liberto não somente do pecado, não é somente a tua dívida paga em relação à eternidade, mas você é também apresentado à realidade que Deus deixou. É no Evangelho que você pode entender mais sobre política. É a partir do Evangelho que você vai compreender a economia, que você vai aprender a ser um bom engenheiro, um bom médico, um bom administrador, né? Alguém que sabe mexer bem na tecnologia, que sabe trabalhar com tecnologia, que sabe comprar e vender. Porque tudo tem referência no Criador. Ele é a referência para todas as profissões, como vimos domingo no Sermão da Noite. Tentar encontrar a realidade, a verdade, a parte disso, na verdade, é ficar cada vez mais preso à ignorância. Sempre que a sociedade se baseou nesse modo de buscar a verdade, sem desconsiderar o Criador, nós produzimos inúmeros intelectuais. O livro que nós estamos tratando aqui, ele traz uma pequena lista que eu quero mencionar. Por exemplo, o pai da história, Heródoto. O pai da medicina ocidental, Hipócrates. O filósofo grego que deu forma ao pensamento sobre ética, Aristóteles. O líder militar que expandiu um dos maiores impérios da antiguidade em sua curta vida, Alexandre o Grande. Lembre desse nome, porque Alexandre, o pai de Alexandre o Grande, ele teve a possibilidade de colocar o seu filho numa escola, né, numa escola comum, ou entregá-lo a um tutor. Quem foi o tutor de Alexandre o Grande? Alguém sabe? Aristóteles. O próprio Aristóteles. Então, assim, eu acho que ele fez bom negócio, né? Foi melhor não ter colocado na escola e contratado um tutor. Então, Alexandre o Grande, um dos maiores líderes militares de toda a história, foi ensinado por tutoria, não em escola, por Aristóteles. Arquimedes, o talentoso inventor e matemático grego, magistrado que mudou a forma de governo e construiu um fundamento para a civilização, Júlio César, né? Constantino,
um homem que fez florescer a cristandade naquela época, o homem do Renascimento, Leonardo da Vinci, Galileu Galilei, Isaac Newton, John Stuart Mill, Abraham Lincoln, todos esses foram formados na educação clássica cristã, como nós estamos estudando aqui. Agora, mais uma vez, eu volto àquela pergunta da semana passada. Quem nós estamos formando com essa nova escola que nós abraçamos há tanto tempo? Quando nós olhamos para os nomes citados nessa gloriosa lista, ainda que não reconheçamos a fundo a obra de cada um, nem concordemos com tudo que eles disseram, isso é bom ser dito. O fato de eu estar citando aqui que eles foram grandes homens, não está dizendo que eu concorde com tudo que eles dizem ou disseram, mas eles impactaram numa área ou outra da vida a sua sociedade, não só para a sua época, mas de modo atemporal. O que essas pessoas tinham em comum era justamente o modo pelo qual foram educados. Todos foram beneficiados pelo método clássico de ensino. Daí em diante, eu vou tentar fazer uma ordem cronológica daqui a pouco, nós deixamos o método clássico e passamos a ter um novo método, uma nova pedagogia que veio a ser chamada, inclusive, de nova escola. O que é que nós tínhamos anteriormente? Uma citação aqui de Mônica e Shaw Watley, que é desse livro aqui, Moldando Mentes e Corações. Eles estudavam a Bíblia no hebraico, veja, os alunos estudavam a Bíblia no hebraico, e no grego a partir dos originais. Liam a Ilíada de Homero, em grego, as histórias de Tácito, em latim, e, ademais, estudavam as Institutas da Religião Cristã de João Calvino. A pergunta é, o que leem os nossos filhos na escola? O que será que eles estão lendo? Que tipo de literatura eles estão sendo expostos? Certamente uma falta de vida intelectual mais rica irá impactar numa vida moral frouxa e pobre. Isso é óbvio. Intelectualidade tem tudo a ver com moralidade, com espiritualidade. Daí começa na Alemanha a universalização do ensino, que passou diretamente para a Prússia, um estado-nação, ali próximo, com um imperador que, pegando esse gancho de Lutero, foi muito além do que Lutero tinha feito. Então ele passou a determinar, primeiro, a obrigatoriedade dos pais colocarem seus filhos na escola e a obrigatoriedade do currículo escolar que seria ensinado ali. É daí que se começa a ter ensino ou educação pública e obrigatória. Certo? Não foi uma invenção de Lutero, a ideia de Lutero não era ter esse totalitarismo que a gente tem hoje, mas um gancho pego dessa ideia de Lutero de associar a igreja com o Estado na educação dos filhos, foi pego por um imperador da Prússia, e ali se instalou o primeiro Estado onde as crianças eram compulsoriamente colocadas na escola e também o currículo era determinado pelo Estado. Depois disso, você ainda tem um modelo fascista de ensino, que é justamente o modelo brasileiro hoje. No fascismo italiano, de Mussolini, você colocou o Estado como autoridade máxima na educação dos filhos. E o Estado agora vai dizer o que você vai ensinar, e todas as escolas precisam ensinar exatamente o mesmo currículo e as mesmas diretrizes para o bem do próprio Estado. Qual a ideia aqui do fascismo? Veja, o fascismo é uma dissensão ou uma divisão dentro do pensamento comunista e socialista. Em que sentido? Quando se percebeu que você não teria uma revolução do proletariado mundial, porque isso não funciona, chegou-se à conclusão que o proletariado ele é nacional, ou seja, você é proletário, ou seja, você é trabalhador no seu município, no seu estado, no seu país, você não é do mundo. Então ficava difícil você pensar numa revolução mundial. Então o fascismo é justamente ele
traz essa ênfase nacionalista, porque era a busca por uma revolução no Estado, no país, e não uma revolução mundial. Por isso que você tem toda essa ideia nacionalista, que está muito ligada ali na mesma época com o nazismo, que também tinha um pensamento muito nacionalista, fortalecer o Estado-nação, né? Aquela nação forte, um Estado forte, que vai dizer tudo que o seu povo precisa fazer e como eles devem pensar. Esse tipo de governo fascista tem um modo de educação, que é exatamente o modo que Getúlio Vargas, lá na frente, vai trazer aqui para o nosso país. Que é a educação onde tudo provém do Estado. Não é por coincidência que o Ministério da Educação, que hoje é conhecido como MEC, surgiu justamente com Getúlio Vargas, que foi, obviamente, a ditadura mais fascista que o país já teve. Daí você tem toda uma estrutura, né? Você tem o MEC, aí dentro do MEC você tem a Lei de Diretrizes da Educação, que é justamente a lei que vai dizer que o Estado tem a obrigação de dar educação de qualidade a todos, e, por outro lado, que todos os pais no Brasil precisam obrigatoriamente colocar os seus filhos numa escola regular partindo dos 4 anos de idade. Eu pensava até que eram 5 anos, mas não, a idade não são 5 anos, são 4 anos de idade, obrigatoriamente. Qual é o problema disso? Porque quando você diz que o Estado vai delimitar quando meu filho tem que ir para a escola, parece algo que em relação à proteção, né? O Estado quer proteger. Só que proteger de quem? Nunca foi citado isso. Agora sim. O ministro Barroso disse há alguns dias que o Estado deve proteger os nossos filhos, as nossas crianças, dos pais. É preciso, palavras do ministro, proteger as nossas crianças dos seus pais. Por isso o Estado tem que avançar nessa agenda, né, cada vez mais fascista. E vocês percebem que é justamente o discurso contrário. São os esquerdistas que chamam, né, os conservadores de fascistas. Todo o conceito histórico é jogado de lado e eles passam ali chamar daquilo que eles, na verdade, são e defendem. O Estado fascista é tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, tudo para o Estado. Ou seja, tudo tem que ter a ver com o Estado. Isso está longe do que nós pensamos, é muito longe do que nós pensamos. Nós lutamos para que a nossa educação ela seja cada vez mais livre. Para que, se uma família ache por bem que deve educar seus filhos em casa, que eduque. Educação domiciliar. Nós não pregamos isso como um único modelo, mas como um dos modelos. Ou se um grupo de pais quer contratar um tutor, como era feito, né? Como eu já citei aqui, contratar um tutor para ensinar os seus filhos, poucas crianças ali, que se possa fazer isso. E se quiser colocar num colégio, um colégio normal, um colégio regular, que se coloque também. Isso precisa ser uma decisão dos pais e nunca do Estado. Aí é um problema, porque quanto mais a gente pede educação pública e de qualidade, mais a gente está chamando o Estado para mandar na nossa casa. Uma outra questão histórica que não pode ser passada por cima é a Revolução Industrial, onde as famílias, que 80% das famílias na época trabalhavam no campo, migraram do campo para a cidade, depois que você tem a chegada das indústrias a vapor, a carvão. Então, as indústrias precisavam de trabalhadores, começaram a contratar e as famílias migraram do campo para a cidade. Essa migração ela tem uma característica muito particular, onde as famílias deixaram de trabalhar dentro de suas casas e foram trabalhar fora. Então, não só homens, mas mulheres e crianças também. Quando a criança era muito pequenininha, os pais não tinham com quem deixar. E aí alguém pensou, vamos abrir aqui uma creche para cuidar dos filhos dos operários. Assim que começaram as creches. Vocês vêm trabalhar e pode deixar que a gente cuide dos seus filhos. Quem ficava cuidando dos filhos? O Estado. Posteriormente,
né? Você tem as escolas cada vez mais estruturadas, e aí, onde uma mãe ensinava a 1, 2, 3, 4, 5 filhos, como se tinha na época, agora um professor tem que dar conta de 30, 40, 50 alunos. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de dar aula a 50 pessoas. Alguém aqui já teve numa única sala? André? O que achou, André? Estava dando valor, né? Uhum. Eu fiz cursinho ali no Motiva com 60 pessoas numa sala. É terrível. Claramente você sabe quem está ali amando dos pais e quem está querendo passar. É muito claro isso aí na sala. E eu dei aula para 56 num curso técnico. E as pessoas pagam e eu acho muito caro o curso. Mas boa parte não dava a mínima para a aula. Não dava a mínima. E o problema é que com 56 pessoas em sala, para você gerar uma dispersão é muito fácil. É muito fácil. É mais fácil você conversar com uma pessoa e manter a atenção. Com duas você já percebe que é mais complicado. Você imagina com 56. É muito difícil. Então a escola se tornou esse negócio que é hoje, né? Primeiro pela necessidade e depois essa escola ela foi se tornando cada vez mais um comércio. Hoje, se você for colocar o seu filho no colégio e for conhecer o colégio, eles vão gastar talvez 5 minutos para falar sobre o método de ensino e vão gastar todo o restante do tempo para mostrar a estrutura que eles têm no colégio. Que você paga, inclusive, né? Ele mostra com muito orgulho o que você vai pagar e pagar caro. Então a gente inverteu as coisas. O que vale hoje é ter uma fazendinha no colégio, é ter um laboratório de ciências, um laboratório de biologia. Eu não estou dizendo que não deve ter. Estou dizendo que a ênfase está errada. A ênfase foi virada. Então as famílias perderam aos poucos o senso de responsabilidade com a educação. Terceirizaram completamente essa responsabilidade para o Estado e para as escolas. Os pais passaram a se preocupar somente com o trabalho, deixando seus filhos nas mãos de governantes e pseudo-especialistas. Ou seja, quem pensa na educação do Brasil hoje? São políticos e ativistas de esquerda, que se dizem professores. Mas quem pensa a educação no Brasil hoje são essas pessoas. E não pense que porque nós temos um governo agora conservador e o ministro é um pastor presbiteriano, que muita coisa mudou. Não mudou. Não mudou. As coisas são exatamente como eram. Por quê? O que se fez antes foi muito bem feito. Você vê relatos de ministros e ex-ministros da educação dizendo é impossível trabalhar com o MEC que se tem aí, porque é uma estrutura de 300 mil funcionários, ou seja, o governo federal tem 600 mil funcionários, 300 mil estão lotados no Ministério da Educação e da Cultura, 300 mil. Essas pessoas, na sua grande maioria, elas são de carreira, são profissionais de carreira, não pode ser colocado para fora. E foram formados pela velha educação. Ou seja, todos são ativistas de esquerda, ou a sua grande, imensa maioria. Como é que você vai trazer o pêndulo para o conservadorismo se quem está lá pensa o contrário? Pode tirar a máscara. Dificilmente. Só tem um jeito para resolver o problema do Ministério da Educação. É fechando. Fecha e abre de novo. Com outro pensamento. Mas a gente sabe que isso é praticamente impossível, né? Então, o resultado disso, lembrando do contexto, você tem pessoas que precisam trabalhar fora, mulheres que precisam trabalhar fora,
os pais precisam trabalhar fora e, consequentemente, deixam os seus filhos na escola ou na creche, o resultado disso foi um abandono do ensino clássico e o início da chamada nova escola, completamente arquitetada por políticos e ativistas. Foi exatamente esse modelo que nos foi legado também no Brasil, especialmente na era Vargas, o governo mais fascista da história brasileira. Foi justamente nesse período que o Brasil deixou de ter o ensino gerido pelos estados, porque assim também era no Brasil. Você tinha a Paraíba, tinha um modo de ensinar, Pernambuco tinha outro. Cada estado definia sua própria grade curricular. De Vargas para cá, com a criação do MEC, isso acabou. Todo mundo tem que ter uma base curricular comum, né? Essa base curricular comum serve para todos os estados. Foi justamente nesse período que o Brasil deixou de ter o ensino gerado pelos estados e passou a concentrar tudo no poder federal com a criação do Ministério da Educação. Hoje temos uma estrutura gigantesca que gere toda a educação no Brasil, desconsiderando suas particularidades e servindo somente para fabricar mais militantes políticos do que profissionais, como sempre foi o interesse do patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Se tem uma coisa que Paulo Freire era honesto a respeito do que ele pensava. Como é? Não, pode ler. Pedagogia do oprimido. Não tem mensagem subliminar. Né? Não tem ler nas entrelinhas. É só ler. Se você ler, você vê. Ele deixa isso muito claro. Ele deixa muito claro. A educação, a sala de aula é o lugar de onde vai começar a revolução. Você não está simplesmente formando pessoas profissionais, você está formando ali militantes políticos. Uma frase de Benito Mussolini, líder do fascismo italiano. Preste atenção. Dizer que a educação diz respeito à família é afirmar algo da realidade contemporânea. Só o Estado, com seus meios de todos os tipos, pode levar a cabo essa tarefa. A família não pode, de maneira nenhuma, ter a responsabilidade de educar os seus filhos. Só o Estado tem os meios para que esse objetivo seja alcançado. Benito Mussolini, líder fascista. Foi ele que falou isso aqui. Então, você dizer que a educação conservadora, a educação clássica, é uma educação fascista, isso é óbvio que é uma grande inverdade, né? Mas mesmo assim, mesmo com tudo isso que está acontecendo, mesmo com todos os resultados que nós temos a respeito da nossa educação, tem gente que acha que está fazendo a melhor coisa para o seu filho quando bota o seu filho na melhor escola da cidade, né? Se a gente pode considerar assim. Então, por exemplo, chega o boletim escolar, o pai pega o boletim naquela tensão, né? Quando abre, está lá 7, 7, 7,5, 8, 8,5, 6,8, mas 6,8 é 7, né? Passou. Você viu ali, seu filho é um aluno mediano. Aí você diz, graças a Deus, a gente sai dizendo a todo mundo, né? Eu dizia isso, passei por média. Meu amigo, você ser mediano num país como o Brasil, você está nos piores lugares do mundo da educação. Você é mediano. Se você fosse o melhor, você já não era nada. Imagine ser mediano. Eu trouxe aqui algumas informações aqui do PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes. Deixa eu mostrar aqui uma tabelinha rápida aqui de 2018. Lá em cima você tem Singapura, Macau na China, Hong Kong na China, aí Estônia, Canadá, Finlândia, Irlanda, Coreia, Polônia, o Brasil. Lá embaixo, 57º lugar. Atrás da Malásia, Jordânia e Bulgária. E muitos outros, México, Montenegro, Moldova, Chipre, Costa Rica, todos esses países estão acima do Brasil. Os índices medidos são a respeito de leitura, matemática e ciências. Se você for olhar aqui, o Brasil, em termos de leitura, nós alcançamos 413 pontos.
A média é 487. O primeiro lugar tem 555. Ou seja, nós somos uma vergonha. Nós somos uma vergonha. Você achar que o seu filho é um bom estudante porque ele passou por média, se a média é 7, ele tirou ali na faixa de 7. Se a gente comparar o que se tinha de ensino, né? A gente está fazendo uma comparação só com países na mesma época. Mas teve uma pesquisa em 1984 que fez uma comparação do que se sabia naquele ano, crianças de 6 a 14 anos, o que elas conheciam a respeito de gramática, de leitura, naquele período, com alunos de 40 anos atrás. O vocabulário de uma pessoa em 1984 era de algo em torno de 10 mil palavras. 40 anos atrás era de 25 mil palavras. Queda de mais de 50%. Se a gente fizer essa comparação agora com 2020, vocês já acham que melhorou ou piorou? O que é que vocês acham? Melhorou? A educação no Brasil melhorou ou piorou? A gente tem um vocabulário melhor? Tem não. Se você ler as Institutos da Religião Cristã, só o prefácio, quando Calvino fala que ele estava ali escrevendo para o rei da França de maneira simples, né, e com linguagem acessível. Leia, aí você vê se a linguagem é acessível para a nossa época. O vocabulário que se tinha era uma coisa impressionante. A gente leu aqui ano passado as Institutas, a gente lia e parava primeiro para decifrar e depois para comentar, porque está muito longe da nossa realidade. Isso, obviamente, irá resultar em uma compreensão textual deficitária. Você tem um vocabulário pobre, você vai ter uma compreensão textual deficitária, já que precisamos de um extenso vocabulário para compreender corretamente as orações. Aí eu vou falar um pouco do PISA aqui, que eu já comentei com vocês. Deixa eu trazer aqui alguns complicadores dessa situação. Primeiro, o fato de alguém ser ignorante, né, ou seja, o fato de você não saber, não conhecer as coisas, é um problema tão sério que você passa a ter uma deficiência que você nem sabe. Ou seja, é um problema muito sério em relação à ignorância, e esse problema está relacionado com a ignorância da própria ignorância. Quanto menos você sabe, menos você se dá conta que não sabe. Quanto menos inteligência você tem, menos falta você dá dela. Isso é um problema sério. Porque se você não sabe que você não sabe, consequentemente você não vai buscar saber. Preste atenção, eu já falei isso aqui no sermão, preste atenção nas pessoas que têm menos instrução. Tudo na vida delas é muito fácil. Você vai conversar com uma pessoa, eu não estou falando de instrução moral, estou falando de pessoa que tem uma compreensão melhor, que pensa mais. Você vai falar um problema seu com uma pessoa que pensa, ela se dá conta da realidade. Nem que seja para dizer que seu problema não é tão grande assim, mostrando as possibilidades. Mas ela vai lhe dar atenção. Quando você fala com um ignorante, ele diz, faça isso aqui. É óbvio que tem situação que você tem que responder assim mesmo, porque é simples. Mas às vezes problemas muito complexos que envolvem emoções, envolvem doença, envolvem espiritualidade, e as pessoas são muito práticas na hora de resolver. Isso é uma demonstração da nossa ignorância. Sempre que você conhece mais, você se dá conta que você, na verdade, não sabe de nada. Isso gera humildade. Agora, a ignorância lhe faz cada vez mais arrogante. E um arrogante não vai querer buscar o conhecimento. Se a verdade está em Cristo, e Cristo é o ápice da humildade, quem é ignorante e arrogante não vai buscar sair da ignorância. Então, esse é um problema muito grande da educação. Porque quando você vai falar com um professor sobre isso aqui, ele vai dizer, mas eu tenho mestrado e doutorado. Mas é um ignorante.
Como é que ele conseguiu o mestrado e doutorado? Foi dentro desse sistema que a gente está criticando. Então, é um argumento que se torna nulo desde o princípio. Você está me dizendo que você não é ignorante porque você tem títulos que foram gerados dentro do sistema de educação que eu estou dizendo que não presta. Então é um argumento circular. Não vamos chegar em canto nenhum. Eu lidei pelo menos 3 anos seguidos com professores que davam aula em universidade e davam aula também em ensino médio, ensino técnico. A maioria, para não dizer a totalidade, ou era mestre ou era doutora. E tinha uma pilha de currículos lá na escola, de mestres e doutores que não conseguiam entrar para dar aula no ensino técnico. Não é porque simplesmente falta vaga para todo mundo, é porque grande parte deles não tem a menor condição de dar aula. E eles são mestres e doutores. Quando você vai falar com uma pessoa dessa, vai ter um problema sério, porque ela não vai aceitar que ela é ignorante. Não vai aceitar. E há, como foi falado aqui na aula passada, uma obrigação naqueles que são profissionais de se educar. Quando você assume uma responsabilidade como engenheiro, médico, administrador, o que for na sociedade, você tem uma responsabilidade acima de outras pessoas, você tem o dever de se educar. Agora, se você não se dá conta da sua ignorância, aí fica complicado. O segundo problema nesse caminho da educação é porque a gente confunde especialização em uma área com conhecimento. Veja só, voltando lá para a Revolução Industrial, quando as pessoas tiveram que sair de casa para trabalhar, pai e mãe, e deixaram, ou seus filhos foram trabalhar também, ou ficaram nas escolas, isso gerou um novo pensamento. O pensamento é o seguinte: agora não importa simplesmente refletir sobre a realidade, pensar sobre a realidade, ou você meditar sobre aquilo que existe. Isso é coisa do passado, porque a gente não tem tempo para perder com essas coisas. Agora o que você precisa é aprender uma profissão para exercê-la. Então toda a educação que era baseada na busca do conhecimento, em ensinar as crianças a pensar, agora foi deixada de lado para simplesmente ensinar uma profissão. O texto diz assim: uma necessidade de educar operários, foi implantada depois da Revolução Industrial, uma necessidade de educar operários e não de formar pensadores. As oportunidades de trabalho multiplicavam-se e os trabalhadores precisavam de habilidades para usar e desenvolver tecnologia. A educação então mudou de foco. Antes os alunos eram ensinados a como pensar, agora são ensinados a como se dar bem na indústria. Mas a fim de suprir as necessidades da industrialização, habilidades precisaram ser aprendidas rapidamente. Os trabalhadores precisavam obter sucesso. Ordem e produtividade tornavam-se primordiais. Você precisa formar um trabalhador rápido. Eu não sou totalmente contra esse tipo de formato, na hora certa. Por exemplo, eu não acho que todo mundo deve ir para a faculdade, sinceramente. Eu sei que isso parece um retrocesso na nossa sociedade, mas eu não acho. Simplesmente que você terminou o ensino médio, você deve ir para a faculdade. Não acho mesmo. E acho, inclusive, que a metodologia do ensino técnico é muito boa, porque ele coloca no mercado rapidamente. Só que antes de você ir para o ensino técnico, você deveria ter estudado trivium e quadrivium. Então você não era simplesmente um técnico que sabe fazer aquilo ali, porque a base foi dada muito boa. Você não teve a oportunidade de pensar em coisas superiores, ou pelo menos o trivium foi lhe dado. Pelo menos isso você tinha. Você sabia se expressar bem, você sabia argumentar bem. Então, quem domina esse tipo de linguagem, você em qualquer profissão, a tendência de você se dar bem é muito grande. Pois não, Cristian?
Perfeito, perfeito. Exato. Paulo foi ensinado numa educação clássica, né, aos pés de Gamaliel, né, mas ele aprendeu depois uma profissão. Ele fazia tendas. Isso aqui que a gente está falando, irmãos, nada mais é do que o resumo do Ocidente, da cultura ocidental. Basicamente, a cultura ocidental ela é formada pelo pensamento grego, né, a busca pela razão grega, o pragmatismo administrativo de Roma e a cultura moral, religiosa, judaico-cristã. Isso é o Ocidente. Pois não, Larissa? Uma o quê? Nutricionista. Ah. Exato. Quantos relatos nós temos de consultas médicas que as pessoas foram maltratadas, pagando caro? Porque não se sabe lidar com, não sabe falar. Vendedor no Brasil, ele acha que falar rápido, né, e com determinado tom, isso é argumentação. Ontem eu fui com ela, resolver um negócio no shopping. A vendedora era tão agoniada, ela falava umas 1.500 palavras no minuto. E ela tava, você via, a gente saiu da loja dizendo isso, rapaz, ela deu o melhor que ela tinha. Era o melhor, sabe aquela porra que é guerreiro mesmo, e fala e argumenta. Só que você fica doido, você não consegue nem raciocinar. Não dá tempo de você organizar o pensamento, que é muita informação. A pessoa não sabe se expressar, não sabe colocar para fora. Ela conhecia do produto, mas ela não sabe falar do produto. Né? Então, isso é um problema muito sério, irmãos. A gente leva esse problema para toda a vida profissional. Thalita? Perfeito. O pessoal diz assim: graças a Deus terminei meus estudos. Como assim? Você morreu? Ninguém terminou. Nunca se termina os estudos. Os estudos são para toda a vida. Né? Deus, ele é onisciente. Eu não sou onisciente. Se eu tenho que me tornar a semelhança do meu Senhor, que conhece todas as coisas, eu sei que eu não vou conhecer todas as coisas por conta da minha limitação, mas eu vou me esforçar para conhecer o máximo que eu puder. Né? Uma aula dessa, não, isso aqui é uma aula para pais e futuros pais, não, isso aqui é uma aula para a igreja, presbítero, Luciano. Que o quê? Hã? Tem que dar graças a Deus porque saiu da faculdade, é verdade. Se sair vivo e preservar a fé, pode entregar o diploma que merece. Oi, Mário.
Perfeito. E se você não precisar ganhar dinheiro com esse ofício que você aprendeu, você ajuda alguém, você faz alguma coisa para sua família. O aprendizado é para a vida toda. Agora, quando a gente pensa só em aprender uma profissão para executá-la, aí você se torna um excelente advogado trabalhista, um grande administrador de empresas, um médico que salva muitas vidas com seu conhecimento, mas não sabe mais nada da vida. Nada. Will Rogers, ele diz assim: não há nada tão estúpido quanto um homem instruído tirado da área na qual foi instruído. Não tem nada mais ignorante do que uma pessoa retirada da sua área de instrução. Isso aqui é o resultado desse tipo de educação que nós temos. Eu falei uma vez aqui também, o sujeito ele é especialista no dedo mindinho do pé direito, com unha encravada. Aí tem outro que é sem unha encravada. Porque a especialidade é cada vez maior. Lógico, por um lado isso é muito bom, porque você sabe que aquele cara estudou muito para aquilo ali. Aí você pergunta: doutor, eu estou com dor de cabeça. Não, isso aí você tem que ir para fulano de tal. Sim, médicos, eles precisam ser... Lógico, você não vai entrar numa área que não é sua, mas o que é básico você precisa saber. É o pastor que diz: não, eu não sou pregador, eu sou visitador. Ele fez uma especialização em visita. Aí o outro: não, eu só prego, não visito. Aí chama fulano. Aí a igreja tem que ter um pastor visitador, o pastor do louvor, o pastor que prega e o pastor que administra. Além de tudo é caro, né? Oi, Yuri. E 100 anos para cá, não mais verdadeiros como a história foi reescrita. Eu entendo que a história foi reescrita, eu positivo, falava realmente das 3 palavras, conhecimento humano, etc., e a paciência era aquela onde o ser humano chegaria lá. Está sendo colocado na prática nesse momento. Mas com pressuposto totalmente diferente. Existe hoje uma teoria política. Hoje, simplesmente se nega o conhecimento, aquilo que você experimenta empiricamente na prática. Você sente, você pega, mas sua cognição está tão dominada por essa história que você não tem. Aquela frase, né? Você acredita em mim ou nos seus olhos? Né? Não tem aquele pensamento, vai chegar um tempo, você vai ver a grama verde. Você vai ficar eu entendo que não existe transformação desse sentido. Só se houver uma guerra. Deus deve ou falar uma palavra. O Evangelho. Eu acredito no Evangelho. Não, eu estou falando mas Deus pode começar um novo ciclo. Isso. O ciclo começa nisso que a gente está fazendo aqui. A gente não tem como mudar o mundo, nem criar uma guerra, mas a gente tem como mudar a realidade da nossa igreja. Tem uma citação daquele livro 1984, de George Orwell. Eu li há poucos dias, até marquei isso no livro, que ele diz assim: as estátuas foram derrubadas, os livros foram reescritos, as notícias já não são mais a mesma, tudo foi mudado. Exatamente o que está acontecendo. E nessa época agora da peste chinesa, isso tudo aconteceu. Uma notícia de março, as pessoas que falaram lá em março, elas estão agora dizendo: veja,
lá em março se dizia, primeiro as vidas, economia a gente salva depois. Aí agora estou dizendo, estudos mostram que não vai ser fácil resolver o problema da economia. Que vai morrer mais gente de fome do que do próprio vírus. A história sendo reescrita na nossa cara, a gente está vendo isso. Está vendo. Estátuas sendo derrubadas, né? Os grandes heróis da humanidade estão sendo aí expostos à humilhação. E a gente está assistindo tudo isso aí. Esse livro foi escrito, inclusive, depois, né? Logo depois da Segunda Guerra. E assim, eu entendo que se você puder amparar naquilo que as escrituras dizem a respeito do que você pode observar a respeito da criação, aquilo vai lhe dar uma forma que você vai começar a entender que as escrituras descrevem a natureza e o seguro. Não existe nenhuma diferença. Quando você está embasado na escritura sagrada, a gente pode ser natureza. Exato. E isso está totalmente reescrito. Então, assim, as pessoas estão dentro da igreja fazendo seleção daquilo que é amigo e não é amigo. Eles pensam como as pessoas do mundo. Relativizam tudo. Você conversa com o teólogo, os caras têm uma prisão por dentro. É verdade. Então, se toda a profissão só serve, né, todo estudo só serve para uma profissão, as artes liberais se tornaram completamente desnecessárias, né? Porque você vai estudar gramática, lógica, retórica, aritmética, geometria, astronomia e música para apertar um botão de uma máquina? Para quê? Para quê? Essas artes foram se tornando sebo. Tudo foi extraído da educação em relação a isso aí. O que deu lugar, o que foi nos entregue como legado depois da educação clássica? Ciências, matemática e estudos sociais. O cientificismo, ele nasce justamente na nova escola. Você já não tem mais a realidade sendo interpretada à luz da palavra de Deus. Não existe vácuo de autoridades, não existe. Então, se saiu Deus da autoridade, alguma coisa tem que entrar no seu lugar. E entrou a ciência. E aí o consenso científico, que é uma coisa contrassensual com a própria ciência, né, coisa contraditória, passou a ser a verdade que mede todas as coisas. Ou existem dois grupos, né? Se você pega mais o grupo ali de Immanuel Kant, você vai ter o cientificismo ou o positivismo, e existem aqueles que são relativistas, que dizem que não tem verdade mais nenhuma, né? Augusto Comte que você tem um positivismo e você tem do outro lado um relativismo total, que não tem mais nenhum tipo de verdade. Nessa época que a gente está passando, agora, o cientificismo foi muito presente, né, no meio dessa peste chinesa. As pessoas crentes, agora, a gente está já se encaminhando para o fim, os crentes deixaram de ouvir os seus pastores, os ministros da palavra, para passarem a ouvir os profetas do cientificismo, infectologistas, cientistas, ministros da saúde. Esses passaram a ser os profetas de alguns crentes. E deram com os burros na água, né? Porque uma hora usa máscara, outra hora não usa máscara, uma hora, né, você fica em casa, outra hora não adianta ficar em casa. Você percebe como eles estão perdidos, completamente perdidos. Oi, Mariana. É uma MS completamente perdida. E os crentes falam que qualquer pastor, qualquer ministro, qualquer conselho que se levanta contra esse tipo de pensamento
que tem aparência de unanimidade, de sabedoria, mas não é. Esses são negacionistas, são loucos, fundamentalistas. Então, esse processo que a gente está passando aí no meio da peste chinesa, ele diz muito a respeito de como as pessoas se tornaram massa de manobra. Educação é uma coisa muito séria, irmãos. Quando você não é livre para pensar, porque você foi colocado dentro de uma caixinha, você só pensa daquele jeito que lhe ensinaram ou lhe obrigaram a pensar, essas pessoas que lhe obrigaram a pensar assim, numa hora como essa, elas vão dizer tudo o que você tem que fazer e você vai balançar a cabeça e dizer, sim, senhor. Fique em casa, perca seu emprego, continue em casa 5, 6 meses e todo mundo balançando a cabeça. Isso é prova de ignorância, irmãos. É prova de ignorância. Só para a gente terminar, hoje nós temos ignorantes especializados, que sabem apenas executar uma tarefa e nada mais. São manipulados facilmente pelos professores, pela mídia, pelos políticos e por qualquer um que cite palavras-chave como ciência, especialista, Estado Democrático de Direito ou qualquer um desses outros jargões da nossa época. O que encontramos no lugar do tesouro que perdemos ao retirar a educação clássica da nossa vida, encontramos somente pobreza intelectual, moral e espiritual. Compare os antigos com os novos cidadãos que estão sendo produzidos. Avalie a educação atual e decida o que você quer para você e para os seus filhos. Amém. O nosso projeto aqui, irmãos, de provocar a igreja com esses pensamentos, eu sei que para a maioria você vai dizer assim, mas eu não vou poder voltar para a escola. É verdade. A gente não vai poder voltar para a escola, não dá mais tempo para isso. Mas eu tenho o dever de me educar agora, buscar conhecimento agora. A gente pode, inclusive, depois pensar numa forma num projeto para uma educação ou de uma formação básica para adultos. Quem sabe? A gente poderia pensar nisso aqui também. Mas, por hora, o que a gente tem de mais urgente é a formação dos nossos filhos. São os filhos da aliança, irmãos, que estão sendo jogados nesse tipo de educação aqui. E tudo que a gente tem agora, em primeiro lugar, vontade, desejo dado por Deus e nossos filhos. Estamos contratando ou contatando um professor, se Deus permitir. A sala já começou a reforma, vocês viram. Sábado ela vai ser pintada. A gente está estruturando até o final do ano essa salinha. Vai ser muito simples. Aquele projeto que é lindo, que Lila e Mariana fizeram, um dia pode ser que a gente consiga, mas provavelmente não agora. E não é educação, não é feito simplesmente com dinheiro. A gente falou isso aqui na primeira aula. Isso é um equívoco muito grande. O que a gente precisa primeiro, entender a importância de tirar os nossos filhos desse tipo de ensino. E aí ter uma tutoria que vai ensinar os nossos filhos naquilo que os grandes homens da história aprenderam. E colocar os nossos filhos naquilo que os pensadores chamam de grande conversa, ou grande debate, que é o debate da história. A história, o ensino é feito com conhecimento do que já foi gerado até a nossa época, a reflexão sobre a nova situação, e a gente passa o bastão para a próxima geração, contribuindo com um pouquinho. Se a gente contribuir dessa maneira, vai ser uma bênção para a nossa igreja e para a nossa casa. Deus nos abençoe nesse intuito.